Olá, eu sou Frederico Olive, hoje é terça-feira, 9 de junho e você é o nosso convidado para mais um programa Marcas e Máquinas Agro. E hoje o nosso convidado é Carlos Zumerli, ele é proprietário da Agrozeta e vai conversar conosco hoje sobre um assunto que é muito relevante para o agronegócio. Vamos falar sobre segurança patrimonial das propriedades rurais, porque todos nós sofremos, claro, sobre essa questão da violência, das invasões, e também no agronegócio não é diferente, invasões das propriedades rurais, roubo de máquinas agrícolas. E Carlos Zumerli, proprietário da Agrozeta, fala de Indaiatuba, no interior de São Paulo, aqui para o Marcas e Máquinas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Fred. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a você que está nos assistindo. Espero que eu leve algum conhecimento aí com relação à segurança a todos. Muito bem. Carlos, esse assunto é relevante para o agronegócio, para toda a nossa sociedade, claro, Essa questão da violência que nós sofremos hoje no dia a dia da nossa sociedade, claro, no agronegócio não é diferente, porque temos que ter segurança no nosso dia a dia em relação ao nosso patrimônio. E nós sabemos que as fazendas, as propriedades rurais, não é diferente. Então eu queria ter mais conhecimento com você nessa entrevista, Você que é um especialista em segurança empresarial, você trabalhou durante muitos anos nesse segmento, então quero ter mais conhecimento com você sobre esse assunto importante para os agricultores, para os internautas que estão nos acompanhando nesse momento aqui no site Notícias Agrícolas. E para nós iniciarmos essa entrevista, Carlos, eu queria saber de você, nas suas pesquisas que você tem realizado nesses anos todos em relação a essa violência que o campo sofre com os proprietários de propriedades rurais, quando sofrem invasões nas suas propriedades, nas suas fazendas e também nos roubos de máquinas agrícolas. Existe números nas secretarias de seguranças públicas sobre essas invasões? Como é que isso é tratado em cada estado sobre esses indicadores? Olha, Fred, é uma dificuldade muito grande, nós estamos enfrentando, porque o crime no agro, já é antigo, mas não se deu muita importância. Agora que ele está conseguindo uma importância maior aí no cenário como um todo. O que nós observamos é o seguinte, a estatística que nós temos, eu levanto através da internet. Olha, aconteceu isso. O Jornal do Mato Grosso trouxe, olha, nós tivemos uma queda de 7%, um aumento de 7% do crime, mas números exatos nós não temos. Ontem mesmo eu estava pesquisando nos sites da Secretaria de Segurança Pública de vários estados, e você não tem aquele crime específico. Se você me perguntar, você sabe quantos tratores foram furtados ou roubados em Goiás em 2019, não existe esse número. Por quê? Porque hoje o que acontece? Todos nós, quando temos o nosso bem furtado ou roubado, nós vamos numa delegacia. E o boletim de ocorrência, ele é elaborado de acordo com os códigos que tem lá. Então, um roubo numa propriedade rural, ele entra como um roubo comum. Ele não entra como um roubo em propriedade rural. Então, nós não temos números. Você quer ver outro número que nós não temos? Nós estamos falando tanto de roubo, etc. Nós não temos um número de valores, por exemplo. O ano passado, com insumos, foram furtados ou roubados 10 milhões de reais. Nós não temos esse valor. Não existe essa cifra, não existe essa separação. Então, essa é uma dificuldade muito grande para se mensurar exatamente o que está acontecendo no campo. Muito bem. Bom, você vem trabalhando mais seriamente nesse sentido de auxiliar os agricultores a se precaverem em respeito das invasões das suas propriedades, aos roubos dos seus insumos e também das suas máquinas agrícolas. Quais são os insumos ou equipamentos mais furtados ou roubados nas propriedades rurais? Você tem esses números também do seu trabalho em si para os clientes que você vem atendendo, Carlos? Não, não tenho esses números. Não existem números, Fred, mas assim,
acontece muito. Vamos falar de forma diferente, vamos ver o que se rouba, o que se furta. Se rouba e se furta tudo que tem dentro de uma propriedade. Desde máquinas, insumos, a própria produção. Nós temos aí o café, na época da colheita do café, e o cafeicultor que está nos assistindo, ele sabe do problema que ele tem com relação à sua safra, tá ok? Os implementos também são partes, os utilitários que você tem dentro da sua propriedade, tudo isso aí faz parte daquilo que o ladrão quer levar. Então nós estamos fazendo um trabalho junto aos proprietários rurais, justamente para fazer, primeiro, criar uma conscientização de prevenção, que ainda não existe, é muito incipiente ainda. Então, depois que acontece, ele vai correr atrás. E ele não pensa no resultado, né? Tudo bem, roubaram o meu trator, ou furtaram o meu trator, eu tenho seguro, o seguro vai me colocar o dinheiro, mas ele não pensa a falta do trator na sua operação, no seu negócio. Qual será o resultado? O que ele perde além? Que isso aí é recuperável, né? Isso realmente é recuperável. É a mesma coisa que os insumos. Eu falo muito com o pessoal, falei a semana passada, os insumos eles são furtados ou roubados. A polícia é chamada, às vezes a polícia faz um excelente trabalho. Investiga e prende a quadrilha, prende quem roubou. Mas recupera o material? Não recupera. Então ele perdeu 2 vezes, porque ele vai ter que comprar os insumos de novo. Então, é essa mentalidade, essa consciência que o produtor rural tem que ter, seja ele pequeno, médio, grande, que vai ser afetado, porque hoje não tem. O ladrão ele não distingue quem é pequeno, ele quer buscar aquilo que está ali na sua propriedade. E você hoje, nesse trabalho que você vem realizando junto aos agricultores, você tem tem trabalhado uma região mais específica? Tem uma região do país que está sendo mais atingida por essa violência, Carlos? Não tem, Fred, não tem. No mês de janeiro foi feito um levantamento, Mato Grosso estava com muito problema, tá ok? Principalmente na plantação de soja. Se você vem para Minas Gerais, você tem um problema, Minas Gerais e Goiás, você tem um problema com a pecuária, ok? São Paulo também você tem problema muito sério, a ponto de proprietários usarem de vários processos de segurança muito pesados para cuidar da sua propriedade. Está acontecendo no Brasil como um todo. Aonde tem a operação agro, tem o olho de alguém querendo furtar ou roubar. E qual que é o modus operandi dessas quadrilhas quando eles têm a intenção de invadir uma propriedade rural? O que eles desejam quando eles estão invadindo essa propriedade rural? É mais o insumo? É mais o equipamento agrícola? Qual é a intenção deles? Às vezes, como é que funciona isso quando a quadrilha é organizada, vamos dizer assim, né? A quadrilha vai levantar a informação da sua propriedade. Então, tem 2 formas do chefe da quadrilha, digamos assim, dele decidir se ele vai roubar sua propriedade ou não. Primeiro, alguém pede para ele, né? Fala assim, olha, eu estou precisando desse agroquímico aqui, eu preciso dessa quantidade. E ele vai buscar nas fazendas, ele tem uma forma de infiltrar pessoas, ele, nos termos que a gente costuma usar na área de segurança, ele copta algum funcionário, e ele recebe a informação. Então ele sabe que a sua propriedade, aquela propriedade, tem aquilo que ele quer. Isso pode ser insumo, isso pode ser um trator, olha, eu quero um trator marca X de tal potência, etc. Então ele vai buscar. Então essa é uma forma. A outra forma é assim, ele nas andanças dele, ele levanta que na sua propriedade tem alguma coisa que interessa ao mercado, é o contrário. Ele vai e fala, olha, eu tenho isso aqui, daí, então ele tem a informação, e aí que ele vai em cima da sua fazenda. Se sua fazenda, outra análise que ele faz, que a quadrilha faz, é se sua fazenda tem processos de segurança. Por quê? Porque ele também não quer ter problema, ele quer que seja a coisa mais fácil do mundo. Então, o que ele faz? Se sua propriedade tem alguma coisa que vá desestimulá-lo, ele vai procurar outra região. E aí, se você tem, o seu irmão tem, toda uma região toda, tem
um processo de segurança, aquela quadrilha vai sair dali, porque eles não querem se expor. Tá ok? É bem assim que funciona. Não tem... É que nem eu digo, na época da colheita do café, problemas homéricos, assim, as pessoas ficam extremamente assustadas. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo já há algum tempo. Viu? Muito bem. Bom, então nós temos já nessa primeira parte da entrevista, nós detectamos um problema, que é a falta de estatística e a necessidade hoje de que o produtor tenha mais acesso à segurança pública em relação à necessidade de ter uma prevenção a invasões de propriedades. Claro, né? Pagamos nossos impostos para isso. Bom, nesses termos, estamos entendendo que nas suas pesquisas já entendemos que estamos um pouco a pé nesse sentido, né? Já estamos entendendo que nesse sentido não podemos contar totalmente com o poder público para termos essa prevenção. É isso, Carlos? Deixa eu explicar uma coisa. Se nós formos na Constituição brasileira, no artigo 144, se não me engano, ele é bem claro numa coisa: a gente também não pode jogar toda a responsabilidade da nossa propriedade no colo do poder público. E eu explico, porque lá está dizendo o seguinte: segurança pública é dever do Estado, ok? Direito e responsabilidade do cidadão. Por quê? Porque os órgãos públicos, eles provêm segurança pública, e você, dentro da sua propriedade, você está dentro de uma propriedade privada. Muito bem. É a mesma coisa que eu disser o seguinte: eu gostaria de ter um carro da polícia militar 24 horas patrulhando a minha fazenda, dentro da minha porteira. O comandante da polícia vai falar assim: sinto muito, seu Carlos, isso é impossível. Por quê? Porque é privado. Tá ok? Agora, existem projetos bons da polícia. Eu sempre cito um projeto de Ipameri, onde a patrulha rural faz um excelente trabalho. Fez o trabalho de georreferenciamento. Se eu não me engano, Minas Gerais também tem alguma coisa, mas eu estou em contato mais com o pessoal de Ipameri. Tá? Goiás tem um batalhão de polícia rural, e eles agem, eles fazem o georreferenciamento. São Paulo também tem, mas nós sabemos das dificuldades com relação a gente. A polícia não tem como. O crime da cidade, às vezes, ele é maior, então tem que deslocar soldado, tem que deslocar a patrulha rural para fazer coisas na cidade. E aí você vai deixando lacunas. Mas o órgão público, ele está tentando fazer o máximo que ele pode, pelo menos em alguns estados que a gente tem conhecimento. Tá ok? Então, essa é a situação, é o panorama que nós temos no campo. Muito bem. Bom, então quer dizer que da porteira para fora, claro que nós contamos sempre com a segurança pública. Da porteira para dentro, aí é que nós temos que contar com empresas, com assessorias importantes, como a Agrozeta, que é o caso da sua empresa, né, Carlos Umeli? Você tem trabalhado nisso já nos últimos anos e sabemos da sua experiência, porque você trabalhou com grandes corporações nas últimas décadas, né, da sua experiência profissional. Você trabalhou com grandes corporações realizando a segurança empresarial dessas grandes corporações. Mas vamos lá. Quais são, então, as suas ações que você tem realizado junto a esses grandes empresários do agronegócio para que eles tenham essa segurança de ter um trabalho no dia a dia bem realizado, para que não sejam as suas propriedades invadidas em períodos grandes de cultivo, né? Porque nós sabemos que quando a propriedade está num trabalho aí de plantio ou de colheita, giram ali ao redor daquela comunidade grandes valores, né? Então, quais são as ações que você tem realizado junto a esses clientes para minimizar essa violência que eles sofrem nesse período? Nós temos trabalhado, Fred, em algumas direções. A primeira coisa que o proprietário tem que fazer é fazer um diagnóstico da fazenda com um profissional de segurança.
Não adianta ele chamar uma empresa que vai instalar câmera, que eles querem vender câmera, eles vão colocar as câmeras todas lá, fica bonito, etc., mas como é que é a operação disso? Então, um profissional da área de segurança empresarial, ele pode definir, ele vai lá olhar o diagnóstico, eu brinco muito com ele, eu falo isso constantemente, chega lá, eu preciso cercar toda a propriedade, então seria uma coisa meio maluca, né? Então tem X hectares lá, não é isso. Então, aonde que estão os focos, onde que estão os valores dentro de uma propriedade? Então, nós vamos dar foco ali. Diante desse diagnóstico, faça um projeto. E agora eu estou falando muito da integração de tecnologias. Porque hoje o campo, você melhor do que ninguém, a sua equipe, o pessoal de marcas e máquinas sabe muito bem o que é aplicado tecnologia hoje no campo. Hoje são aplicativos que o produtor tem na palma da mão, no momento que ele quer, relatórios, telemetria, tudo isso. Por que isso não está integrado com os processos de segurança também? Porque hoje a segurança nós temos drones para dar respostas, nós temos câmeras, nós temos alarmes, a área de segurança precisa estar integrada dentro do processo. Então, na hora que você tem o diagnóstico, você tem um projeto, você trabalha em cima disso. O proprietário vai ver que é o custo-benefício, o investimento é equilibrado, tá ok? E ele vai ter retorno disso, não tenha dúvida que ele tem retorno, a propriedade dele vai estar melhor protegida. Você tem a sua fazenda, eu tenho a minha. Peraí, Fred, vamos nos unir, vamos fazer um projeto só, você paga uma parte, eu pago outra, mas nós levamos essa informação, nós levamos essa imagem somente para um lugar. Então, começar a ter essa união nas regiões e fazer projetos comunitários, talvez fique mais barato e o resultado seja muito melhor. Então, esse é o panorama hoje. Agora, o que vai dentro, quando nós vamos falar das dicas e coisas que podem ser assim, imediatas, então, sabe, é um mundo muito, muito interessante. E note bem, às vezes uma coisa muito simples. Um alarme, um simples alarme que alguém aperta um botão ou um aplicativo que você tenha no seu celular, que você consiga mandar uma mensagem para fora da sua propriedade, que você está tendo problema, já é alguma coisa, sabe? O que não pode é as pessoas chegarem lá para roubar a sua propriedade, se sentirem à vontade, saberem que nada vai acontecer, que você não tem nada, e eles fazem do jeito que eles querem. Então, essa é a ideia. Tá. Bom, você falou das dicas. Claro, eu já frequento as áreas rurais há mais de 20 anos, com marcas e máquinas nesses últimos 12 anos, e a gente percebe, por exemplo, na época do plantio, nós sabemos que as grandes fazendas, por exemplo, já não permitem mais armazenar defensivos agrícolas nas propriedades. Eles já pedem quase que diariamente que as revendas de defensivos fazem a logística diariamente, para não ter essa armazenagem na propriedade, para que não sejam, claro, invadidos por assaltantes nas madrugadas, né? É uma forma de se prevenir, né, esses assaltos. Essa talvez seria uma dica que eu vejo nesse nosso dia a dia visitando as propriedades rurais. Então, quais seriam umas dicas aí, 5 dicas aí que você daria, Carlos, para que os agricultores aí tivessem um pouco de tranquilidade aí no seu dia a dia, para aqueles que ainda não tomaram nenhuma providência ainda em relação a uma assessoria aí séria a respeito da sua segurança patrimonial e empresarial? Então, a primeira dica que você já disse, quando falamos de insumos, os próprios fornecedores de insumos já estão fazendo isso. Eles estão fracionando a carga. Ok, mas mesmo assim, por menor que seja, ela vai ter um valor. Não vai ter jeito. Ela vai chegar na sua propriedade, ela vai permanecer. Não tem como ela chegar de manhã você usar na hora do almoço. Isso aí é muito difícil. Ela vai permanecer um tempo, ok? Mas mesmo assim, esse fracionamento
esse fracionamento dos insumos já é alguma coisa, tá ok? O segundo, o que eu faria? Treinamento dos meus funcionários. O treinamento com relação a como é que eu vou perceber que eu estou passando a informação para alguém que pode vir aqui roubar a minha propriedade, tá ok? O que eu faria também? Outra dica, se unirem na comunidade, entre polícia, sindicatos, começarem a se conversar, tá ok? Assim, segurança comunitária, aquilo que eu acabei de falar. De repente, a minha propriedade do lado da sua, Fred, olha, se eu acender a luz, se eu tocar o alarme, toca lá, você chama a polícia para mim. Você quer ver um outro projeto, uma outra dica também muito interessante? Um simples alarme que você faz ele conectado na central de polícia. E a polícia, se ela tem o georreferenciamento das propriedades, ela tem condições de dar a resposta. Pode demorar, mas alguma coisa está sendo feito, ok? Agora, quando nós falamos de máquinas, aí, Fred, aí assim, é claro que outra dica que está dentro do diagnóstico, você tem que colocar câmera que tem que consiga enxergar de noite, que essa imagem vá para fora da propriedade, porque assim, como é que funciona a segurança? A segurança já foi o tempo que você mantinha o gravador das imagens dentro da propriedade, seja lá qual for. Porque o ladrão sabia, ele ia lá, destruía lá o seu coisa. Se você manda essa imagem para fora, inclusive com redundância, ele sabe disso, que alguém lá fora está vendo as imagens e que vai ter uma reação. Então, esse é uma outra dica de um fator que desestimula. Então, tem uma série de coisas. Se nós formos falar de máquinas, não sei se quer falar de máquinas agora, as máquinas, por exemplo, nós estávamos conversando, a máquina tem a chave universal. Uma máquina, um trator, seja ele qual for, a chave abre a porta, dá na ignição, faz tudo. E você vai no Mercado Livre e você compra essa chave por R$10. Então, começar a mudar isso aí. Espera um pouquinho, eu posso mudar essa... Mas já me disseram uma vez, não, mas eu tenho lá 50 tratores, não sei se é uma realidade, mas eu tenho lá uma quantidade de tratores, já imaginou o operador ficar procurando chave por chave? Tenta uma forma diferente de identificação, mas faça uma chave para cada máquina. Você já está dificultando. Você quer ver uma outra dica interessantíssima? Existe uma empresa em Ribeirão Preto, ele marca o trator, ele faz uma marca lace em todo o trator, porque hoje essas máquinas não têm placa, não paga a Renavan. A única coisa que o produtor tem são os documentos, que eu aconselho também que mantenha sempre os documentos das suas máquinas em ordem, né? Porque de repente você vai precisar do número do chassi, coisas desse tipo. Essa empresa marca a sua máquina toda, põe lá, Fazenda Primavera. Se alguém for comprar aquela máquina de boa fé, ela fala, pera um pouquinho, essa máquina está toda marcada. Então é outra dica. Existe uma outra empresa de logística aqui em São Paulo, que ela coloca um dispositivo no motor, e aí ela controla, se aquela máquina estiver numa operação que é suspeita, ela tem que trabalhar na fazenda X, mas ela está trabalhando na fazenda Y, ela corta a ignição, ninguém mais liga aquela máquina. Então são dicas que vão aí para os produtores. Os tratores mais modernos hoje, já existe a conectividade. A máquina, nossa, ela é toda conectada. Então, se dá um problema no campo, aí o fabricante já tem condições de dar o diagnóstico à distância. Espera um pouquinho. Vamos falar novamente na integração da tecnologia. Por que não o fabricante já tenha um sistema de telemetria, quando faz a cerca eletrônica, isso é muito famoso na área de segurança, a hora que essa máquina sai dessa cerca eletrônica, por GPS, telemetria, seja lá o que for,
eu recebo na palma da minha mão, no meu aplicativo, opa, essa máquina aqui dá um alarme, você tem que correr atrás. Então, veja que é um mundo de dicas, é uma coisa que a gente, muito interessante para estar começando a olhar. Muito Isso bem. que é mais importante. Tá certo. Muito bem. Bom, Carlos Zumerli, hoje conversando aqui com Marcas e Máquinas Agro, trazendo informações, dicas importantes para você, produtor rural, que claro, né, todos os dias acorda aí preocupado em produzir, mas também preocupado em resguardar o seu patrimônio, a sua segurança da sua família e da sua propriedade rural e também aos seus insumos e aos seus equipamentos, né? Porque nós sabemos que na nossa sociedade a violência ela ronda, né? O nosso dia a dia. Então, Carlos Zumerli hoje é proprietário da Agrozeta e trouxe para nós aqui do Marcas e Máquinas informações importantes de como nós podemos nos prevenir a respeito dessa violência que a sociedade sofre todos os dias e também não só na sociedade civil, mas também no agronegócio. Carlos, eu queria o seu comentário final, então, sobre a sua participação hoje aqui no Marcas e Máquinas. Agradecer essa abertura, essa oportunidade que nos dá de falar sobre o tema e falar com o agricultor, pecuarista. Precisa-se começar a tomar conhecimento sobre a prevenção, não se deixar ser vítima, porque quem vai sofrer é o seu negócio, é o seu bolso que vai sofrer. Então, vamos trabalhar antes, vamos investir um pouco de dinheiro antes, como também sempre digo, a vida também está acima de tudo, até o momento que não acontecer nada com a vida. Então, nós temos que proteger também a vida daqueles que estão em nossa propriedade. Essa seria a minha mensagem final. Muito bem. Então é isso, é prevenção para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor. Exatamente. Então, agradeço a presença de Carlos Zumerli hoje, nesta tarde aqui de 9 de junho, aqui no Marcas e Máquinas. E para vocês que nos acompanham aqui no site Notícias Agrícolas, eu agradeço e até breve.